Muito boa noite, meus amigos e amigas, muito boa noite a todos e todas que estão entrando aqui. Muito bem, Juscelene. Muito bem, minha gente, muito bem, Jusce. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Olha, hoje eu vou fazer uma reflexão sobre... não sei se vocês observaram o título do cartaz. É quase uma tese, né? Que é sobre o silêncio de uma esquerda diante do pacote de austeridade do governo. Então, desde esse arcabouço fiscal, desde o anúncio do arcabouço fiscal, depois da sua aprovação o ano passado, em 2023, que eu tenho pensado muito nisso, né? E, na verdade, essa live é motivada porque no começo do ano eu li um livro que me chamou muita atenção, né? Muita atenção sobre isso, e eu fiquei com isso na cabeça e hoje eu decidi conversar sobre isso. É um livro de uma economista italiana chamada Clara Mattei, intitulado A Ordem do Capital: Como Economistas Inventaram a Austeridade e Abriram o Caminho para o Fascismo. Esse livro aqui. Este livro aqui. Eu recomendo ardorosamente esse livro aqui a todos. Não é um livro escrito, eu diria, em economês, que ninguém entende. Não é aquela linguagem esotérica e geralmente a econometria da economia contemporânea, neoclássica. Não. É um livro escrito, é um livro de economia política. Mas é um livro de economia política que faz uma reflexão sobre questões muito sérias, né? Em termos de, eu diria, ela vai para dentro do Estado capitalista contemporâneo e ela faz uma discussão principalmente a partir de alguns elementos que compõem esse debate sobre o Estado contemporâneo. Dentre eles, essa categoria que é muito utilizada de austeridade. E eu só decidi fazer a live hoje por conta dessa reflexão. No fundo, a reflexão da live de hoje é sobre a categoria austeridade. O que de fato significa austeridade, o que de fato significa austeridade no Estado capitalista e o que de fato significa austeridade vindo de um governo de esquerda, né? Como é que um governo de esquerda coloca na sua cabeça a austeridade? Então, esse livro eu quero recomendar mais uma vez. Esse é o grande motivo da live, é esse livro de Clara Mattei. Ela é professora de economia nos Estados Unidos, é uma italiana, trabalha nos Estados Unidos e é uma figura extraordinária. O título do livro é A Ordem do Capital: Como Economistas Inventaram a Austeridade e Abriram o Caminho para o Fascismo. Olha, esse subtítulo é extraordinário. Eu não sei se vou poder aprofundá-lo. O livro é um livro, eu diria, é um livro alentador. É um livro com mais de 400 páginas, 450 páginas de conteúdo, propriamente dito, né? Pouco mais de 450 páginas de conteúdo, né? A Ordem do Capital: Como Economistas Inventaram a Austeridade e Abriram caminho para o fascismo. Tá? Veja, esse livro ele é fundamental. Ele foi publicado no Brasil ainda este ano, no começo do ano. Nós já tínhamos aprovado o arcabouço fiscal, né? Essa proposta que foi casada entre o Banco Central, o Ministério da Fazenda e o Ministério que está à frente, a senhora Simone Tebet. Eu fico pensando, cara, nós aceitamos esse arcabouço fiscal, ele foi aprovado na Câmara, ele foi aprovado no Senado, ele era, literalmente, ele só não era pior do que o velho teto de gasto, que já estava completamente desgastado, né? Mas vejam bem, nada mais ruim do que esse chamado arcabouço fiscal. Agora, o que me chama a atenção veja, não existir esse debate sobre teto de gastos, essa obsessão para a austeridade, e eu vou fazer uma reflexão sobre isso, né? Da obsessão à ideologia da austeridade. Inclusive seria o nome da live de hoje, seria esse, né? Da obsessão à ideologia da austeridade, seria o título da live, tá? Mas eu decidi ser mais explícito e colocar sobre o silêncio de uma certa esquerda diante do pacote de austeridade e tal. Veja, eu recomendo aos senhores e às senhoras que estão aqui, além do livro da Clara Mattei, que é uma obra-prima, inclusive esse livro ele tem em PDF, eu recebi hoje, a minha amiga Hélida Nascimento está aí, ó, Hélida, ela encaminhou
esse livro em PDF. Ele tem PDF para quem não puder comprar o livro, eu acho que vale muito a pena, né? Agora veja, tem um site que eu acompanho sempre chamado A Terra é Redonda. Ele está no Google, mas geralmente eu recebo, né, material desse site chamado A Terra é Redonda. Tem um ensaio lá de um economista chamado Pedro Paulo Zaluti Bastos. Pedro Paulo Zaluti Bastos. Não existe alternativa, é uma pergunta. Não existe alternativa. Ele analisa o conceito de alteridade fiscal nessa gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. É muito interessante. É um dos melhores artigos que eu li. Está no site, você coloca lá, a Terra Redonda, e coloca o nome dele, Pedro Paulo Zaluti Bastos. Ele é professor da Unicamp e o título do artigo é Não existe alternativa? É uma interrogação. Se você pega esse artigo e o livro A Ordem do Capital, eu diria que nós temos uma bela análise, bela e trágica análise, não é, do que nós estamos vivendo em termos econômicos, né? Veja, uma das coisas que me fez fazer essa live hoje, eu estou entre aqueles que têm uma história na esquerda, nunca me escondi isso, né, desde adolescente. Há muitos anos que voto entre PT e PSOL, não é? E obviamente na última eleição votei em Lula contra Bolsonaro e nunca tive dúvida com relação a isso. Então eu não tenho pretensão de derrubar governo, de fazer campanha contra o governo, eu não tenho nenhum antipetismo programático, não é essa a minha questão. A minha questão foi o que eu vi hoje, que eu li hoje, né? Escutando o jornalista Leandro Fortes do DCM, não é? E escutando o jornalista Mauro Lopes da Fórum. Esses dois jornalistas estavam escutando hoje e foram eles que motivaram a refletir hoje com quem tiver interesse, que tiver aqui nesta live, não é? Eles disseram uma coisa que para mim foi assustador, e aí eu fui conferir nessa mídia da Casa Grande, né, tipo Portal Globo, G1, etc., e descobri que é verdade. O governo, ele nesse pacote de austeridade, que é um desdobramento do arcabouço fiscal, o calabouço fiscal, o desdobramento disso chega a cortar, ou eles propõem cortar, no chamado seguro defeso e no BPC. Cara, quando eu vi essas duas palavras eu fiquei assim, primeiro eu fiquei profundamente triste, né? Primeiramente eu fiquei triste, né? Porque eu fiquei pensando comigo, veja, passou na minha cabeça toda uma novela, é isso, veja, vamos lá, o que significa cortar o seguro defeso, cortar o BPC? Não é cortar é cortar né? É diminuir o seguro defeso. O que é o seguro defeso? Eu não sei se todos e todas aqui sabem, né? O seguro defeso, na verdade, é um apoio financeiro muito pequeno a pescadores e pescadores artesanais, que na época da pesca, em que não tem o peixe, para exatamente manter, digamos assim, o ciclo da pesca e do peixe, eles recebem uma grana para sobreviver, né? E depois, quando voltar a pesca, né, eles terem, digamos assim, condição para retomar o trabalho. Isso quer dizer, é uma ajuda de custo, na verdade. É um apoio para o pescador não morrer de fome. Veja, como é que um cara como Fernando Haddad, que tem formação petista, que tem formação humanista, veja, Fernando Haddad não é Paulo Guedes, esse lixo humano. Fernando Haddad não é Bolsonaro, Fernando Haddad não é extrema-direita. Como é que esse cara, que não é nada disso, né, não pensa nisso? Cara, quando eles falam em cortar o seguro defeso, eu acho uma atitude, no mínimo criminosa. No mínimo criminosa. Mas veja, eles querem mexer no BPC, que é dos aposentados e pessoas com deficiência. Veja, eu me pergunto, como pode um governo dessa natureza, que se elegeu, nas condições que se elegeu, fazer um negócio desse, né? Aí o que é que passou na minha cabeça? Veja, quando eu escutei a possibilidade de corte no BPC, a possibilidade de corte no seguro defeso, o que é que passou na minha cabeça, minha gente? Passou na minha cabeça a história do PT, passou na minha cabeça as greves do ABC e a ascensão do meu conterrâneo
Eu nasci na cidade de Garanhuns. O meu conterrâneo, Luiz Inácio da Silva, hoje Luiz Inácio Lula da Silva. Passou na cabeça aquelas greves, passou na cabeça a prisão de Lula enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Passou na minha cabeça a luta para manter aquele sindicato dos metalúrgicos ali na região do ABC. Passou na minha cabeça a fundação do PT, em que Lula dizia que era necessário os trabalhadores ter seu partido, porque as classes dominantes sempre tiveram seus partidos, sua representação. Estava na hora da classe trabalhadora ter a sua representação. Essa foi a primeira fala de Lula na fundação do PT, ali na passagem de 79 a 80. Me veio na cabeça a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que até que me prova o contrário, quase silenciada, né, diante de uma tragédia como essa. Passou na minha cabeça a CUT, passou na minha cabeça o MST, que nasceu em 84, passou na minha cabeça o MNU, o Movimento Negro Unificado, passou na minha cabeça todo um leque de lutas dos anos 80, né? Que pensava a partir da classe trabalhadora, a partir dos de baixo, a partir dos mais pobres. Passou na minha cabeça uma coisa muito cara à minha formação, que é a teologia da libertação, né? E eu escrevi um textinho convocando e provocando os católicos de esquerda que apoiam o PT, os católicos de esquerda que estão enfiados no PT, que estão enfiados nesse governo. Eu provoquei eles com um texto dizendo como pode pessoas formadas pela teologia da libertação silenciar sobre a desproteção de pescadores que vão ter corte no seu seguro-defeso, ou aposentados, e pessoas com deficiência que vão ter corte no BPC. Como pode, né? Como pode silenciarmos diante disso, né? Como pode uma teologia da libertação que fez a opção pelos pobres silenciar diante disso? Isso não é possível, minha gente. Como é que pode? O que é que está acontecendo com a gente, né? O que é que está acontecendo com esse país? O que é que está acontecendo com a esquerda desse país? O que é que está acontecendo com a esquerda que está mais preocupada com cargo, cada vez mais preocupada em enfiar-se no Estado, cada vez mais preocupada em resolver sua vida pessoal, cada vez mais preocupado com seu umbigo miúdo, como dizia Cláudio Assis no filme da Febre do Rato, cada vez mais preocupado com seu umbigo miúdo, com sua vidinha, cada vez mais preocupado em passear em shopping, etc. Isso é esquerda mesmo, colegas? É uma pergunta que eu me faço, francamente eu me faço. Eu não sou nenhum homem perfeito, muito pelo contrário. Não quero aqui cagar regra para ninguém. Não sou, em hipótese alguma, um caga moral, não é isso. Não é isso. Mas eu tenho que questionar porque eu faço parte dessa esquerda. Se eu não fizesse parte dessa esquerda, eu não estaria nem aí. Não estaria. Eu, francamente, poderia até ver com naturalidade essa, digamos assim, essa derrocada da esquerda brasileira. Uma derrocada que é visível a olho nu. Uma derrocada que já vem das últimas eleições. A última eleição para prefeito foi isso, para vereador foi isso. Como é que não percebe uma desgraça dessa, né? Então veja, essa coisa muito triste que me deixou quando eu vi onde iriam cortar o teto de gasto me levou, né? Agora, eu diria que não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar seriamente, né? Esse atual corte de gastos, ou esse pacote de austeridade, eu prefiro usar esse nome, né? Pacote de austeridade, porque no final eu quero refletir sobre o significado ideológico da palavra austeridade. Eu quero terminar com isso, né? Então veja, esse pacote da austeridade ele é mais que isso. Ele vai atingir a saúde. Não é à toa que Lula chamou a ministra da Saúde para tentar o quê? Convencer ela. Convencer que a saúde cambaleante, o SUS que Lula defendeu quando era Bolsonaro presidente, o SUS que os petistas defenderam quando era Bolsonaro presidente, o SUS que essa esquerda defendeu, louvou e tal, o SUS vai perder grana, o SUS cada vez mais vai ser sucateado, o SUS está sendo sucateado neste governo, não é só no governo Bolsonaro. Veja, a ministra da Saúde vai ter que se explicar. Ela tem uma tradição na saúde pública, ela vem da Fundação Oswaldo Cruz, ela conhece, né? Corte no SUS nesse momento é fatal, todo mundo está dizendo isso. Como é que Lula não sabe disso? Como é que Fernando Haddad não sabe disso? Eu não vou cobrar de Simone Tebet, o campo dela é o agronegócio, né? Vamos ser sinceros, eu não tenho que cobrar da dona Simone Tebet, não tenho que cobrar dela, ela vem do agronegócio, ela está fazendo o papel dela no governo, como Zé Múcio está fazendo o papel dele no governo, né? Como o ministro da Agricultura está fazendo o papel dele no governo. São pessoas que vêm do agronegócio, são pessoas que vêm dessa burguesia brasileira, são pessoas que vêm das classes dominantes. Zé Múcio é do meu estado, em Pernambuco, eu não tenho como iludir com o Zé Múcio.
Conheço muito bem Zé Múcio Monteiro Filho, não tenho que me iludir com ele. Então, agora, eu não poderia imaginar que Fernando Haddad chegaria tão longe, eu não podia imaginar que Lula aceitaria isso. E de certa forma está no jornal o Globo de hoje, Lula está sendo convencido da importância desse pacote de austeridade. Se Lula ficar convencido desse pacote e o implementar, ele coloca em risco 2026. Aí sim, não é a crítica a Lula que traz a direita de volta, é o próprio Lula que vai trazer a direita de volta para esse país. Então eu acho isso muito grave o que nós estamos vivendo. Acho muito grave o silêncio de uma certa esquerda, porque é grave o momento. Não se trata de teoria da conspiração, não se trata de pânico moral, não se trata de fazer discurso para derrubar o governo, não se trata dessa parolagem tola de que criticar o governo é trazer a extrema-direita de volta. Colegas, quem está trazendo a extrema-direita de volta é esse maldito pacote de austeridade. Ah, como? Por favor, mais uma vez, o livro da Clara Matei, A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. Veja, isso não é brincadeira mesmo. Desde o começo do ano que eu tinha lido esse livro, fiquei com isso na cabeça rodando, né? Como é que o governo não leu isso? Como é que a gente não pensa nisso, né? Obviamente, estamos diante de uma prioridade e tal, né? Eu acho muito grave o momento que nós estamos vivendo e, de certa forma, saber que pode haver corte, porque ainda não está definido, mas vai ser definido essa semana, né? Cortes no seguro-defeso, que vai se cortar de pescadores artesanais, saber que vai ser cortado de aposentados e pessoas com deficiência, saber que a saúde vai perder dinheiro, saber que a educação, minha gente, as universidades, o ensino médio, o ensino básico, vão perder dinheiro. Isso é um absurdo num momento como esse. Tem cabimento, isso é revoltante, é cruel, é triste. Não foi para isso que se elege esquerda, não é para isso. Não é para isso que se elegeu o Lula, não é para isso que se combateu o Bolsonaro, não é para isso que se combateu a extrema-direita, não é para isso que se combateu o neoliberalismo. Isso chama-se política neoliberal. Então, assim, eu fiquei muito tocado, né, quando soube isso pela manhã. Eu disse, não, eu tenho que dizer alguma coisa, pelo menos como desabafo, como alívio de consciência, como desencargo de consciência. Precisava dizer alguma coisa. Eu conversei com algumas pessoas, né? Hoje eu estava conversando com Hélida Nascimento, que está aqui nessa live. Hélida produziu um texto muito interessante também sobre isso. Eu encaminhei para algumas pessoas um texto relativamente público, né, que ela avalia também a situação. Então, assim, eu conversei com colegas, com teólogos, com teólogas, com amigos, amigas, com colegas da minha universidade, e assim, cara, todo mundo concorda com isso. Ninguém aqui quer derrubar governo, quer a volta de fascismo, quer a volta de Bolsonaro, de extrema-direita. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Então acabemos com essa chantagem barata, essa chantagem boboca, essa chantagem que não leva a nada. Parem, né? Esses petistas messiânicos, essa gente que tem em Lula um mito e não uma realidade, não está entendendo nada. De certa forma está colaborando com o que está aí, né? Eu entendo que tem gente que está enfiada em cargo, não pode fazer nada, está defendendo seu cargo, não está defendendo uma política, na verdade. Mas aí é outra história. Eu acho muito grave o momento em que estamos vivendo. Extremamente grave. Repito, extremamente grave, né? Eu li hoje o texto do Pedro Paulo Zalute Bastos, professor da Unicamp, intitulado Não Existe Alternativa, em que ele analisa exatamente o significado do arcabouço fiscal, a forma como ele foi aprovado no Congresso e a primeira grande consequência do arcabouço fiscal, que é esse pacote de austeridade, que é para completar, que é uma espécie de tampa do arcabouço fiscal. Isso que anunciou Simone Tebet e Fernando Haddad. E Lula está cozinhando, não sabe por quê, né? Então isso é muito grave, né? O governo que veio das esquerdas, o governo que veio do campo das esquerdas, do campo popular, arma um arcabouço fiscal desse,
principalmente para cortar gastos públicos. No momento em que há um certo empobrecimento da população brasileira, mesmo que o PIB esteja lá em cima, tem emprego. Na verdade, não é que tenhamos emprego, nós temos pessoas empregadas extremamente precarizadas, meu irmão. Tá certo? É o grande processo de uberização. Então, assim, não se trata de pessoas empregadas com carteira assinada e com direitos. Se trata de pessoas com empregos cada vez mais precários. Se não dizer, é uma vida cada vez mais precarizada no mundo do trabalho. Você considerar isso um avanço e colocar isso em dado do IBGE como se vivesse um pleno emprego, isso é uma tristeza. Um governo de esquerda jamais poderia fazer uma coisa dessa, né? Então é lamentável tudo isso. Eu vejo que é terrível, né? Você ter cada vez mais ataque, né, aos direitos dos trabalhadores. Lula prometeu revogar a reforma trabalhista de Temer, que foi a maior contra-reforma do trabalho que nós já tivemos na história desse país, liderada por esse vampiro Michel Temer. Lula prometeu pensar em revogar, até hoje sequer toca no assunto. Em nenhum momento Lula tocou mais no assunto, o governo Lula tocou mais no assunto. Era preciso revogar imediatamente essa maldita reforma trabalhista. Precarizou cada vez mais a condição do trabalho no Brasil. Leiamos Ricardo Antunes, o maior estudioso do mundo do trabalho no Brasil e na América Latina. O sociólogo Ricardo Antunes da Unicamp. Leiamos os seus 3 últimos livros sobre a brutalidade da condição precária do trabalho no Brasil, que atinge uma juventude que está cada vez mais sem expectativa. Isso é bonito para um governo de esquerda, minha gente. Isso é exemplo para governo de esquerda. Isso não é exemplo para governo nenhum, e muito menos para governo de esquerda. Ora, atacar não é reiteradamente direito dos trabalhadores, né? Para enriquecer cada vez mais ricos, minha gente, né? A riqueza do setor financeiro brasileiro, a riqueza de banqueiros e banqueiras é impressionante nesse país. Chega a ser cruel, chega a ser ostentatório, chega a ser agressiva a riqueza dessa gente diante de uma pobreza alarmante que nós temos nesse país. Então, nesse sentido, nós temos um governo que, na verdade, não escuta, não é, a representação dos trabalhadores, né? Veja, Fernando Haddad, numa semana só, fez 3 reuniões com banqueiros. Um governo que não escuta sem terra, um governo que não escuta sem teto em suas representações, um governo que não escuta professores e professoras, um governo que não escuta trabalhadores em geral, estudantes, juventude e tal, um governo que usa essas pessoas para se eleger, né? É bom falar de movimento estudantil, de trabalhador, de sindicalista para se eleger, né? Subir a rampa com uma representação indígena, negra, tal, deficiente, etc. Tal. Mas na hora de governar, na hora de implementar pacotes econômicos, é exatamente essas pessoas que não são escutadas. Não são escutadas literalmente. Literalmente. Está aí o Pronera, que é um programa fundamental para o MST e para a Via Campesina, parado. Eu tenho conversado com pessoas do MST sobre isso, né? Então, assim, vamos ser sinceros, isso não dá para silenciar sobre isso, né? O título da live é sobre o silêncio de uma certa esquerda diante do pacote de austeridade. O título foi proposital. Há um silêncio de uma certa esquerda que está enfiada no governo, que está bajulando o governo, que tem Lula como Messias. Esse petismo messiânico não leva a nada. Vai levar à volta da extrema-direita. E é pior para toda a classe trabalhadora brasileira. Então, nesse sentido, um governo que reiteradamente, né, não escuta os representantes da classe trabalhadora. Isso é uma derrota para a gente. Isso é uma derrota só para Lula, PT. Isso é uma derrota para a classe trabalhadora como um todo, né? Tá. Então, uma pessoa que é leitor de Ricardo Antunes, principalmente sobre as consequências brutais que ocorrem no mundo do trabalho nos últimos 20 anos. Leitor de Ricardo Antunes, eu sou, e sei que muita gente é.
Eu sou leitor de José Comblan, do seu livro extraordinário de 1992, chamado O Neoliberalismo, a Ideologia do Século XXI. Um dos melhores livros sobre o neoliberalismo é desse padre, chamado Padre José Comblan. Não é? Leitor de Maria da Conceição Tavares, saudosa Maria da Conceição Tavares, a economista que dizia que o povo não come PIB. O povo não come PIB. Eu sou leitor de Maria da Conceição Tavares. Não é? Leitor de Paulo Arantes, o grande filósofo que tem discutido reiteradamente as consequências desse país. Leitor de um nego bispo, filósofo quilombola, que estava alertando a situação do campo, a situação da terra, a situação dos quilombolas e tal. Leitor de um Ailton Krenak, que chama a atenção, quase clama para a situação de populações indígenas. Eu escuto os apelos do padre Júlio Lancelotti, que clama também para uma política efetiva para pessoas em situação de rua. Então quem lê Ricardo Antunes, quem leu José Comblan, quem leu Maria da Conceição Tavares ou Paulo Arantes, quem lê Nego Bispo, Ailton Krenak, quem escuta o padre Júlio Lancelotti, não pode aceitar isso que o governo está fazendo. Isso é um absurdo. Esse pacote fiscal que está anunciado para essa semana é um absurdo. Cortar de trabalhador pobre, cortar o seguro defeso de pescadores, cortar o BPC, é cortar na pele de aposentados, pessoas com situação com deficiência. Isso não é progresso para esse país, não é progresso, não é progresso. Boa noite, Jailton, muito boa noite, querido, boa noite. Eu concordo com você, é um absurdo mesmo. Estamos enfiados nesse absurdo, minha gente. Como disse aí o professor Jailton, estamos enfiados nesse absurdo. E me dói o silêncio de uma certa esquerda, que é conivente com isso. Nós não podemos ser coniventes com isso. Veja, eu votei em Lula, eu votei nesse governo que aí está, eu votei contra Bolsonaro, eu votei contra a extrema-direita. Agora, eu não posso silenciar quando esse governo faz a política de Bolsonaro, quando esse governo faz a política do neoliberalismo. Não podemos, em hipótese alguma, silenciar. Ajudar o governo também é criticar, não é bajular só. Tem gente que acha que ajudar é bajular. Não, criticar também, né? Procurar retomar os rumos disso aí. Veja, eu digo e repito, estão chegando agora. Você lê esse livro, você ficará escandalizado. Esse livro chama-se A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram o caminho para o fascismo. O título dessa live seria Da Obsessão à Ideologia com a Austeridade. Seria o título dessa live. Eu quero terminar discutindo o conceito de austeridade. Quem foi que elaborou isso? O que significa isto, austeridade, para o Estado contemporâneo? E por que um setor do Estado contemporâneo necessariamente pensa que o caminho pensa que o caminho é essa política de austeridade? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Claro, Marcelo, claro que sim. Claro, essa live pode ficar assim na página da Conlutas. É um prazer. Importante, Marcelo. Veja, não podemos aceitar isso, em hipótese alguma. Veja. E aí eu queria fazer uma reflexão exatamente sobre isso. A partir, veja bem, eu citei aqui alguns autores que eu tenho lido, que eu tenho recomendado, e autores que eu tenho partilhado e trocado ideia com várias pessoas. Movimento sindical, movimento popular, movimento social. Esses dias estava conversando com a direção do MST aqui de Sergipe, não é? No debate eleitoral que tivemos na minha universidade recentemente, em que elegemos o professor André e a professora Silvânia, que são dois professores comprometidos com a esquerda, né, e que podemos ter pela primeira vez uma reitoria à esquerda, mas que terá muita dificuldade com esse corte de gasto. Eu estava conversando com o professor André sobre isso. Isso é uma tragédia para nós, inclusive porque vai ter consequências na universidade, né? Vai ter consequências na universidade, né? Então, assim, essa live ela seria da obsessão à ideologia da austeridade. E aí eu resolvi mudar o título dela para sobre o silêncio de uma certa esquerda diante do pacote de austeridade. Acho que a gente não pode se calar diante disso. Quem votou em Lula, quem apoiou Lula, não é? Quem se preocupa com o governo de esquerda, com o governo progressista, não pode se calar nessa hora, porque é nessa hora que pode estar sendo preparado 2026. E 2026 pode ser preparado esse ano a partir de uma extrema-direita. A extrema-direita vai se beneficiar desse maldito pacote fiscal. Você não pode cortar benefícios, digamos assim, de pescadores e pescadoras pobres. Você não pode cortar benefício de aposentados e pessoas com deficiência. Você não pode cortar gastos com a educação brasileira, que está numa das maiores crises. Você não pode cortar gasto da saúde, você não pode pensar em cortar gasto do SUS. O SUS é absolutamente fundamental, sabemos isso desde a pandemia. Você não pode cortar gasto em política pública. Política pública é fundamental para ajudar os mais pobres, como clama todo dia o padre Júlio Lancelotti.
Não podemos cortar gastos das pessoas. Ora, qual é a tese da Clara Matei? Mais uma vez, esse absoluto livro, esse livro genial, extraordinário, eu sou fã desse livro. Esse livro me ajudou muito a entender muita coisa, né? A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram o caminho para o fascismo. Veja, esse livro nos alerta para uma coisa que é fundamental: sem política pública, com arroz salarial, sem política pública, com arroz salarial e principalmente com corte de gastos em relação às populações mais pobres, você abre caminho para a extrema-direita. Eu nem vou usar o termo que Clara Matei usa. Clara Matei não usa o termo extrema-direita, não. Ela usa o termo fascismo, né? O subtítulo é Como os economistas inventaram a austeridade e abriram o caminho para o fascismo. É isso que diz a economista Clara Matei. Significa dizer, não é a crítica ao governo Lula que vai trazer o fascismo de volta. Não é, não. De maneira nenhuma. Você não tem mais ilusão. Essa chantagem eu não caio mais. Não vamos cair dessa chantagem. Isso é uma chantagem barata. Não critiquemos o governo, porque senão a extrema-direita vai voltar. Veja, quem está fazendo a extrema-direita voltar é o governo com sua política de austeridade. Clara Matei prova por A mais B. É esse tipo de política de austeridade que prepara governo de extrema-direita, porque fragiliza o povo, fragiliza os mais pobres, torna os mais pobres vulneráveis. E pobre vulnerável é vítima de fascismo. Ponto. Entendamos isso. Pobre vulnerável é vítima de fascismo. Entendamos isso. Entendam isso, governo Lula. Entendam isso, bajuladores desse governo. Entendam. Essa política ela é equivocada. Essa política é triste. Essa política é trágica. Você não pode fragilizar os pobres como eles estão fazendo. E o pior, fragilizar o povo para enriquecer o rico. Enriquecer rico, que futuro tem isso para um governo de esquerda? Enriquecer banqueiro, que futuro tem isso para o governo? Viver refém desse maldito centrão e, acima de tudo, refém dessa Faria Lima e desses banqueiros, Febraban e Companhia Limitada. Refém de agronegócio, minha gente. Agronegócio é o maior atraso em qualquer país. É comida com veneno, é comida ruim. É, acima de tudo, digamos assim, a destruição da terra, como diz o Nego Bispo. O agronegócio destrói a nossa raiz, que é a terra, diz Nego Bispo, o filósofo quilombola. Então, nesse sentido, eu diria que o momento é um momento gravíssimo, né? E é um momento que me deixa profundamente preocupado, às vezes desanimado, mas querendo dizer alguma coisa, porque venho lendo sobre isso. Não é uma coisa irresponsável, não quero falar qualquer coisa, e não quero entrar nesse antipetismo doentio, essa coisa programática de ser sempre contra Lula ou antilulismo. Não é essa a questão. Para mim a questão não é antipetismo, antilulismo, nada disso. A questão central é criticar esse modelo de política econômica nitidamente neoliberal, que tem sua raiz em arcabouço fiscal, e a maior consequência do arcabouço fiscal é esse maldito pacote de corte de gastos. Esses cortes de gastos chegarão aos mais pobres. Cortar gastos dos mais pobres é vulnerabilizar os mais pobres. E é exatamente o pobre vulnerável que é vítima desse discurso ideológico da extrema-direita. Entenda, existe uma conexão necessária entre a vulnerabilização dos pobres e o discurso de extrema-direita, e o apelo da extrema-direita religiosa, inclusive. Como é que o governo não sabe disso? Como é que o governo não tem assessoria para informar disso? Como é que Lula pode ignorar um negócio desse? Não pode ignorar isso, né? Eu acho que nós estamos, de fato, preparando, não é, a volta da extrema-direita. Está sendo preparado com isso. É esse tipo de política econômica maldita, né, que vulnerabiliza os mais pobres, que vulnerabiliza a classe trabalhadora, que tira direito da classe trabalhadora, que empurra a classe trabalhadora para essa ideologia do empreendedorismo. Empreendedorismo é ideologia, minha gente, não passa disso, nunca passou disso. Precisamos, acima de tudo, pensarmos uma outra forma de política econômica que não seja unicamente refém da lógica neoliberal. Para mim está muito. Isso é a coisa mais nítida que eu tenho hoje. Depois de ter lido o livro da Clara Matei, depois de ter lido Ricardo Antunes, depois de ter lido José Comblan, um dos melhores livros sobre o neoliberalismo que eu conheço, depois de ter lido Maria da Conceição Tavares, depois de ter lido Paulo Arantes, depois de ter lido Nego Bispo, Ailton Krenak, eu tenho pensado muito nisso, depois de escutar os apelos do padre Júlio Lancelotti. Como é que nós não vamos ficar insensível, né,
diante dessa marcha da insensatez, esse projeto de corte de gastos, esse tipo de ajuste fiscal, ele é uma espécie de marcha da insensatez. Ele vulnerabiliza pobre, ele massacra pobre, ele esmigalha a classe trabalhadora. E ao fazer isso, você deixa os mais pobres vulneráveis a discurso de extrema-direita e fascista. Essa é uma realidade, parece uma equação, mas não é uma mera equação. Na verdade, isso é uma leitura política, né? E que eu lamento que a gente tenha que ter que fazer uma reflexão dessa. Eu não queria estar dizendo isso hoje, não é porque eu votei nesse governo. Agora, infelizmente, a gente tem que dizer, porque são os pobres que estão em risco, que talvez eles nem tenham percebido isso. Talvez eles sejam os mais enganados, nem estejam percebendo, não é, a tragédia que se avizinha, né, dos mais pobres e da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, eu queria terminar fazendo uma reflexão sobre uma coisa que me chamou muita atenção. O livro da Clara Matei me chamou muita atenção sobre isso, por conta do subtítulo, né? O título do livro é A Ordem do Capital, como economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. O que é que me chamou a atenção? A palavra austeridade e ela como referência ao fascismo. Olha, a palavra austeridade vem de austero, né? De pessoa, vamos supor, econômica, né? Austeridade está vinculado à economia, a austeridade está vinculado à poupança, a austeridade está vinculada a um certo rigor, né, de economizar para não gastar demais. A austeridade está vinculada a não gastar. Ora, a austeridade, na verdade, ela é uma palavra aparentemente bonita quando ela é vinculada, digamos assim, a certos programas fiscais. Ser austero é não gastar demais, ser austero é não gastar equivocadamente, ser austero é não investir equivocado dinheiro público. Isso é ser austero. O problema é quando essa palavra ela se torna, ela deixa de ser uma obsessão para ser uma ideologia. O que está ocorrendo nesse momento é que a palavra austeridade, que ela é tão citada nos anos 90, quando surgiu o neoliberalismo no Brasil, é o carro-chefe da palavra do neoliberalismo, a austeridade, ela, de carro-chefe do neoliberalismo, de obsessão do neoliberalismo, ela entra numa das piores fases dela, que é quando a austeridade vira ideologia. É preciso fazer a austeridade para acalmar os mercados. Mercado tem corpo, mercado tem vida para ser acalmado. É preciso fazer a austeridade para obedecer a um pacto fiscal. Fazer austeridade significa dizer não gastar com o público, essa é a questão. E é isso que faz com que a austeridade seja nitidamente um termo ideológico, porque é não gastar com o setor público. Significa dizer, a saúde é pública, a escola é pública, a aposentadoria é pública. Não é à toa que os neoliberais odeiam saúde pública, escola pública e previdência pública. Não é isso, minha gente? Significa dizer, é investir sem retorno, como se necessariamente o Estado tivesse que dar lucro e tal. Então, assim, eu acho uma coisa extremamente grave o momento que nós estamos vivendo, porque cresce a extrema-direita no mundo, cresce o fascínio por ideias nazistas e fascistas, cresce a xenofobia, cresce a homofobia, cresce a transfobia, cresce o machismo e a misoginia, cresce tudo de ruim. E você tem um governo de esquerda que podia ser o grande anteparo para as forças populares, esse governo está fazendo a lógica do neoliberalismo. Esse é o escândalo, este é o paradoxo que nós vivemos, né? Esse é o escândalo e o paradoxo que nós vivemos. E eu não me sinto mais na condição de calar sobre isso, porque eu votei nesse governo. Mas mesmo se não tivesse votado, eu tenho o direito de dizer isso, porque eu estou sentindo que eles querem pegar pobres, eles querem pegar pescadores, eles querem pegar pessoas com deficiência, eles querem pegar aposentados, e isso não é papel do governo de esquerda. Atentemos para isso. Nos atentemos para isso. É necessário que entendamos. E evitar toda a forma de cilada. Criticar o governo Lula e seu pacote fiscal é pavimentar o caminho da direita. Uma ova, isso não é verdade. Isso é uma falácia, isso é uma parolagem.
Isso não é sério. O que está pavimentando o caminho da extrema-direita é esse tipo de política fiscal que corta, não é mais na pele, agora é no osso da classe trabalhadora. Você fragiliza a classe trabalhadora, você fragiliza os mais pobres, você fragiliza os mais vulneráveis, você torna o pobre cada vez mais vulnerável. Consequentemente, o pobre vulnerável, ele é uma isca para os discursos de extrema-direita e fascista. Como não saber disto? Né? Como não saber disto? Então, nesse sentido, o tema da live era exatamente esse, provocar uma certa esquerda com esse título, sobre o silêncio de uma certa esquerda diante desse pacote de austeridade. Eu acho um momento muito grave que nós vivemos, acho um momento muito difícil e dói na alma ver pessoas que vêm da teologia da libertação, vendo um horizonte tenebroso para os mais pobres diante desse tipo de política fiscal e se calar. Isso é triste, isso é muito triste. Não é? Esse não era o momento da esquerda se calar. Esse era o momento da esquerda falar e fazer a direita se calar. Esse era o momento da esquerda estar nas ruas, pedindo política pública, como na Colômbia, para apoiar o presidente Petro. Esse era o momento para a gente estar se organizando, estar se formando, estar estudando, estar nas ruas, para acuar a extrema-direita e apoiar um governo forte que atenda a população em termos de política pública. Era isso que a gente devia estar fazendo. Era isso que a esquerda devia estar fazendo. Era isso que a esquerda devia estar se mobilizando. E não ficar em silêncio diante desse pacote de austeridade que nos empurra para uma situação trágica e cada vez mais pode colocar em 2026 a extrema-direita no Palácio do Planalto. Isso é que é triste. Isso é que é doloroso. Isso é que é cruel. Né? Eu acho absolutamente fundamental que a gente tenha essa reflexão enquanto temos esse governo aí, que ainda está no campo democrático. Fundamental que digamos isso, né? Outras pessoas têm dito isso, eu não sou o único e não sou o primeiro, não serei o último, né? Jornalistas do porte de Mauro Lopes da Fórum, já faz semanas que fala isso. Jornalistas como Leandro Fortes, do canal DCM, vem falando isso, né? Intelectuais públicos como John Manuel têm dito isso, né? José Maria de Almeida, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né? Tem dito isso, né? Mesmo militantes do PT, como Walter Pomar tem alertado isso, Breno Altman tem alertado sobre isso, mesmo militantes do PT. Veja, não dá, minha gente. Não significa dizer que não é possível que as pessoas todas estejam erradas e só esse bando de puxa-saco é que tem razão. Não é possível isso. Não faz nenhum sentido isso. Isso é um absurdo e tal. Então, nesse sentido, eu convoco a todos e todas a pensarmos nessa situação, nesse momento, a entendermos onde estamos enfiados, procurar ler textos de Ricardo Antunes ou Clara Matei, entender os apelos do padre Júlio Lancelotti, não é? Ver os trabalhos do CIMI e a preocupação com as populações indígenas, entender a situação de quilombolas. Então, assim, é nesse momento que a gente tem que entender esses de baixo, como dizia o historiador Edward Palmer Thompson, né? A história vista de baixo. É importante nesse momento, né? E é importante que entendamos como a ideologia da austeridade deixou de ser uma obsessão e virou uma ideologia na cabeça de figuras como Fernando Haddad, Simone Tebet, esse presidente do Banco Central, e isso está contaminando o presidente Lula. Eu, no lugar dele, colocaria as barbas de molho. Mas quem sou eu para dar conselho a alguém? Como dizia minha velha mãe, conselho e água você só dá quem pede. Repito, conselho e água você só dá quem pede. É isso, minha gente. Acho que é importante, nesta terça-feira, fazermos essa reflexão. O anúncio desse pacote fiscal foi um balde de água fria, né, na própria situação da esquerda desse país. Vulnerabilizar a classe trabalhadora não é futuro para governo de esquerda nenhum. Vulnerabilizar os mais pobres é só pavimentar o terreno para fascista entrar. Lamento ter que dizer isso, mas não sou eu que digo isto só, isso está documentado, isso foi estudado, isso foi refletido. Eu apenas estou sendo porta-voz do que li e de como tenho pensado e diante da preocupação que tenho com os mais pobres desse país. É isso que tenho para dizer. Agradeço demais a todos e todas que estiveram por aqui. E no próximo domingo estou encerrando uma série de lives sobre Frei Beto, sobre os 80 anos de Frei Beto.
no próximo domingo, farei a 10ª live e a última sobre os 80 anos de Frei Beto, domingo à noite. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui, desejo uma boa noite e um bom resto de semana para todos e todas. Grande abraço, minha gente, sigamos em paz.